Fala, galerinha do nono ano, tudo bem? Tudo beleza? Tudo tranquilo? Espero que sim. A pedido aí de muitos alunos, que na nossa reunião tivemos na semana passada, professor, a gente quer suas aulas online. A gente aprende mais com as suas aulas do que com os vídeos do YouTube. E eu prometi, estou aqui, cumprindo aí com essa promessa que ia ter uma aula online essa semana, uma aula minha, tá ok? Vamos lá? Vamos para a luta? A nossa aulinha de hoje, Guerra Fria. A gente já começou a ver Guerra Fria semana passada. Hoje, o meu objetivo é fazer um resumão. Na verdade, é o resumo do resumo. A Guerra Fria é um dos assuntos mais importantes do nono ano. Vocês vão precisar muito desse conteúdo lá para o ensino médio. E aí é muita coisa, muita coisa. Ia ficar um vídeo muito longo, ia ficar um vídeo chato. O que foi que eu fiz? Eu vou fazer o resumo do resumo. Só aquilo que vocês realmente precisam levar aí para a vida de vocês, para o ensino médio, para os vestibulares, para os concursos, ok? E aí, a primeira informação é saber quando começou, quando terminou. A Guerra Fria, galera, ela vai começar assim que termina a Segunda Guerra Mundial. Terminou a Segunda Guerra, em 1945, começa a Guerra Fria. Então, terminou uma guerra, começou outra, 1945. E aí essa guerra ela vai se estender, e ela só vai ter um fim em 1991, oficialmente falando, quando há o fim da União Republicana Socialista Soviética. Quando acaba a União Soviética, acaba a Guerra Fria. Então tá aí as primeiras informações. Quando começou, quando terminou. De boa? Tranquilo demais, né? E aí, para entender a Guerra Fria, você precisa entender o contexto. Só como assim? O contexto. Como foi que começou esse conflito? Aí o contexto é justamente a Segunda Guerra. Segunda Guerra Mundial. Galera, lá na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos, que eu vou abreviar aí, EUA, Estados Unidos da América, e a União Soviética, a União Republicana Socialista Soviética, abreviando União Soviética, eles vão se unir porque eles têm um inimigo em comum. Esse inimigo é a Alemanha, controlado por Hitler, a Alemanha nazista. Então, os Estados Unidos e a União Soviética, durante a Segunda Guerra Mundial, eles vão se unir, eles vão unir as suas forças. Vão se unir para bater um inimigo em comum. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Então, Estados Unidos e União Soviética se alinham, vão se juntar as suas forças para meter a porrada na Alemanha. Professor, deu certo? Deu. Quando terminou a Segunda Guerra Mundial, PEA para 10, a Alemanha comeu sozinha no final. Logo, quando termina a Segunda Guerra, o que é que vai acontecer? Estados Unidos e União Soviética, Estados Unidos e União Soviética vão ficar de mal. Ei, parte aqui, estou de mal. Professor, eles não eram amigos? Viraram inimigos? Sim, por quê? Porque quando termina a Segunda Guerra, começa justamente a Guerra Fria. Eu já adiantei para vocês. E o que foi a Guerra Fria? A Guerra Fria é um fight, é uma briga. De um lado, Estados Unidos da América, do outro lado, a União Republicana Socialista Soviética. Por que essa galera está brigando? Qual é o motivo? Hegemonia. Vocês já estão acostumados já a ver essa palavra nas minhas aulas. Hegemonia, resumindo, poder. Eles estão lutando para ver quem é a bichona. Quem é que manda no mundo. Quem é que tem mais poder. Então temos aí a tal da Guerra Fria.
Então, entenderam, né? Durante a Segunda Guerra, Estados Unidos e União Soviética eram amigos. Por que eles viraram amigos? Porque eles tinham um inimigo em comum. Esse inimigo, a Alemanha nazista, a Alemanha de Hitler. Se unem, mete a porrada na Alemanha. Terminou a guerra, a amizade entre Estados Unidos e União Soviética é desfeita. Um vai para um lado, o outro vai para o outro. E aí começa a Guerra Fria. Uma briga entre Estados Unidos e União Soviética, disputando para ver quem é a nação mais poderosa do mundo. Quem é a nação que manda no mundo? Ou seja, o motivo dessa disputa é hegemonia, poder. Professor, por que o nome fria? Porque não há um confronto direto. Cuidado com isso aqui. Se chama Guerra Fria porque não há confronto direto. Ou seja, não há uma guerra diretamente entre Estados Unidos e União Soviética. Ó, o exército dos Estados Unidos e o exército da União Soviética entraram em guerra. Isso não aconteceu. Não aconteceu de forma direta. Não há confronto direto. Por isso o nome Guerra Fria. Se tivesse acontecido o confronto direto, aí não dava para ser o nome Guerra Fria. Ou eles iam chamar de Guerra Quente, ou eles iam chamar de Terceira Guerra Mundial, ou então seria o fim do mundo. Ninguém sabe. Então, fria, porque não há esse confronto direto entre Estados Unidos e União Soviética. Há confrontos indiretos. Você vê aí uma briga lá na China, a Revolução Chinesa, que é uma briga entre capitalismo versus socialismo. É uma briga entre o polo estadunidense e o polo soviético. Há uma briga lá na Guerra da Coreia, a Guerra da Coreia. Há uma briga no Vietnã, a Guerra do Vietnã. Então, há vários confrontos que vão acontecer na Guerra Fria, mas nenhum é de forma direta. Todos são de formas indiretas. Beleza? De boa? Tranquilo demais. Quando eu falo em Segunda Guerra Mundial, você precisa lembrar da palavra-chave bipolaridade. Falei Segunda Guerra Mundial, desculpa, Guerra Fria. Quando eu falo em Guerra Fria, você precisa lembrar da palavra bipolaridade. Por quê? Porque o mundo vai ter dois polos. O mundo será dividido em dois polos. De um lado, o polo capitalista. Esse polo capitalista é liderado pelos Estados Unidos da América. Do outro lado, o polo socialista. O polo socialista, esse será liderado pela União Republicana Socialista Soviética, ou simplesmente União Soviética. Então, está aí a palavra-chave, bipolaridade. Falou em Guerra Fria, falou em bipolaridade. O polo capitalista, quem é o capitão? Estados Unidos da América. E o polo socialista, quem é o capitão desse time? A União Soviética. E aí, com a Guerra Fria, começa aí os embates entre Estados Unidos e União Soviética. Um desses embates, desses confrontos, é que os Estados Unidos resolve criar o Plano Marshall. Ah, é o urso, né? Macho e urso. Não, tem nada a ver, viu? Não venha com essa piadinha aqui, não. O Plano Marshall, o que é o Plano Marshall? É um plano econômico. O Plano Marshall é um plano econômico para ajudar os países capitalistas. Então, os Estados Unidos, durante a Guerra Fria, criou esse plano econômico. O país capitalista que precisar de ajuda financeira, econômica, tem aí esse plano Marshall para se salvar. A União Soviética gostou da ideia e criou o Comecon. Galera, a União Soviética fez só o Ctrl+C, Ctrl+V, copiou e colou. Também é um plano econômico. E qual é a diferença? A diferença é que, ao invés de ajudar os países capitalistas, o Comecon é um plano econômico para ajudar os países
socialista. Só isso. Marcha e Comecon são planos econômicos. O Marcha, para ajudar os países capitalistas. O Comecon, para ajudar os países socialistas. Pronto, morreu. Além desses planos, há também a criação pelos Estados Unidos da OTAN. Professor, o que é a OTAN? A OTAN é um plano militar. É um plano militar para defender os países capitalistas. Inclusive, a OTAN existe até os dias de hoje. A OTAN é um braço armado do capitalismo. É um plano militar para defender os países capitalistas. Então, se o meu país é capitalista e está sofrendo alguma ameaça, precisar de um exército, precisar de uma máquina de guerra, tem a OTAN. Aí a União Soviética disse, eu gostei, vou criar também. Aí a União Soviética novamente vai copiar e colar. Criou aí o Pacto de Varsóvia. Bonito, ó. Pacto de Varsóvia. O que é o Pacto de Varsóvia? É a mesma coisa da OTAN. É um plano militar. Só que a diferença é o Pacto de Varsóvia é o plano militar criado para defender os países socialistas. O Pacto de Varsóvia existe nos dias de hoje? Não, não existe. A OTAN existe? Ainda sim. Beleza? De boa, né? E aí, na aula passada, eu coloquei um vídeo, e nesse vídeo falou tanto da corrida armamentista, como também da corrida espacial. Vocês precisam lembrar, vamos lá, puxa da memória. Durante a Guerra Fria, tanto os Estados Unidos como a União Soviética começam a investir pesado na indústria bélica, na indústria de armas. Esse episódio ficou conhecido como corrida armamentista. Então, durante a Guerra Fria, tanto os Estados Unidos como a União Soviética vão investir em armas. Por isso, o termo corrida armamentista, para ver quem é que tinha as melhores armas, quem é que tinha a maior tecnologia, quem é que estava mais preparado militarmente. Então, esse episódio ficou conhecido como a corrida armamentista. Além da corrida armamentista, também teve a corrida espacial. Foi a época em que Estados Unidos e União Soviética começam a querer ver quem é que vai dominar o espaço primeiro. Cansaram de querer dominar a Terra e agora vão querer também dominar o espaço. Então, essa briga para ver quem é que domina o espaço primeiro, quem é que tem mais tecnologia, quem é que vai conseguir ir além, ficou conhecido como a corrida espacial. Dúvidas? Acredito que não. Se tiver dúvidas, ó, pode perguntar no privado, pode me procurar. Eu estou à disposição. Detalhe, deu pause, copie, viu? Tudo bem bonitinho no caderno, organizado, que eu vou cobrar essas anotações. Continuando. Depois que você deu pause, copiou, continuando. A Guerra Fria, ela tem um símbolo. Professor, um símbolo? Sim. A Guerra Fria, ela tem um símbolo que se chama Muro de Berlim. Ah, professor, já escutei falar desse muro. Pois é. O Muro de Berlim é um verdadeiro símbolo da Guerra Fria. Galera, a Alemanha, em plena Guerra Fria, ela vai ser dividida em dois polos. Um polo será capitalista, o outro polo será socialista. E aí, para dividir a Alemanha capitalista e a Alemanha socialista, eles criaram um muro para dividir as duas Alemanhas. Esse muro ficou conhecido como Muro de Berlim. O Muro de Berlim vai dividir a Alemanha Ocidental. Detalhe, a Alemanha Ocidental é a Alemanha capitalista da Alemanha
Oriental. A Alemanha Oriental é justamente a Alemanha socialista. Eu vou mostrar agora uma imagem para vocês. Interessante. Vamos lá. Olha essa imagem. Todo mundo acompanha aí comigo. Essa imagem, ela mostra aí justamente essa divisão. Esse lado aqui está a Alemanha Ocidental. Esse outro lado aqui está a Alemanha Oriental. Então, para dividir uma da outra, foi criado justamente o tal Muro de Berlim. O interessante é que a Alemanha Oriental ela será controlada toda ela pela União Soviética. Já a Alemanha Ocidental, que é capitalista, além dos Estados Unidos, ela também será controlada pela Inglaterra e também pela França. Então, isso é interessante. Por isso que eu disse, a Alemanha Ocidental capitalista, é claro que quem lidera isso é os Estados Unidos, mas além dos Estados Unidos, quem está aqui é a Inglaterra e a França, e a Alemanha Oriental socialista. Aí sim, toda a Alemanha Oriental será controlada pela União Soviética. Beleza? De boa? Tem uma imagem que eu até esqueci de mostrar para vocês. Aqui, ó. Duas bandeiras, a bandeira estadunidense e a bandeira soviética, mostrando a tal da Guerra Fria. Tem aí o confronto entre um e o outro, lembrando que não há o confronto direto, e sim um confronto indireto. E aí, interessante, ó, o alinhamento do mundo bipolar. Mas calma, antes de vir para esse alinhamento, deixa eu explicar o que é a política de alinhamento. Durante a Guerra Fria, vai acontecer a tal política de alinhamento. O que é a política de alinhamento? É nada mais, nada menos que você ter que escolher. Escolher o lado. Você vai ter que escolher o lado. Escolher o lado. Como assim, professor? Você vai ter que escolher. Ou você vai ser capitalista. Lembrando que o capitalismo era liderado pelos Estados Unidos. Ou você vai ser socialista. Se você é socialista, quem lidera esse polo é a União Soviética. O curioso é que eu coloquei a palavra escolher. Mas quando há uma escolha, há uma liberdade, né? Aí não há essa liberdade. Você é obrigado a dizer qual lado vai ficar. Ou você escolhe o lado capitalista, ou você escolhe o lado socialista. Professor, eu sou diferente, eu não vou escolher o lado. Aí, meu filho, vai dar ruim. Porque você vai ter esses dois países como inimigo. Você vai ter que escolher qual é o seu amigo, qual é o seu inimigo. Você vai querer ter os dois como inimigo? Não, é óbvio que não. Se ter um como inimigo já é ruim, mas ter os dois. Então, durante a Guerra Fria, aconteceu essa política de alinhamento. Inclusive, o Brasil sofreu essa pressão. O Brasil, durante a Guerra Fria, foi obrigado a se declarar de qual lado. E aí o Brasil escolheu o lado dos Estados Unidos da América. Escolheu o lado capitalista. Só para finalizar a aula, tem a imagem que eu achei na internet interessante. Tá aí, ó, o alinhamento do mundo bipolar. Todo esse mapa aqui pintado de azul mais escuro, azul mais claro, todos esses países escolheram o lado capitalista. Ou seja, declararam aí estar do lado dos Estados Unidos da América. Já os de vermelho, e vermelho mais claro, vermelho mais escuro, vermelho mediano, essas colorações avermelhadas, todos esses países escolheram um lado socialista. Todos eles.
Professor, eu estou vendo aí um cinza. Esses aqui são os doidos que resolveram ficar neutro. Então, esses são os países considerados neutros. Tem até aqui, ó, nações não alinhadas. Olha aí, rapaz. Espanhol perfeito. São aquelas nações que não escolheram o seu lado. Tá bom? Tranquilo? Galera, quero agradecer demais a atenção de vocês. Espero que tenha gostado, tenha matado um pouco da saudade das nossas aulinhas. Fique com Deus e até a próxima. Beijo no coração de vocês. Fui.